Das sombras do Palácio Nacional até as trincheiras lamacentas da política. Isto é a pocilga, o chiqueiro da política com chimarrano. Saudações, habitantes deste lamaçal infectado, isto é a pocilga, o chiqueiro da política. Bem-vindos de volta ao único canto onde a verdade não se lava, porque, sejamos honestos, é a sujeira que dá sabor à política nacional. E onde a sujeira é servida quente e com colher de prata. Sou seu anfitrião, o sempre venenoso Luiz Berman, e hoje o cardápio vem com cheiro de pólvora, de traição, e aqueles erros de logística que por acaso sempre beneficiam quem está no poder. Este é um banquete daqueles que deixam indigestão, a crônica de como um império de cristal se despedaçou entre pinheiros, diálise e, claro, o indispensável toque feminino que nunca falta em uma boa tragédia grega, ou mexicana. Além disso, este episódio também mistura lágrimas de crocodilo. Segurem suas cadeiras, porque o que vou contar sobre a queda do Mencho tem mais buraco do que um ralo da Cidade do México. Abatido, executado ou simplesmente silenciado para não abrir o bico em um tribunal americano? Vamos para a lama. Parem tudo, peguem a tequila de procedência duvidosa e os guardanapos de papel, porque o corrido de vocês acabou. Acontece que, como todo mundo já sabe, no último dia 22 de fevereiro, enquanto você, querido morador desse chiqueiro chamado México, provavelmente buscava algo para curar a ressaca no café da manhã. Em Tapalpa, Jalisco, estava sendo preparado um prato que nem a melhor lanchonete da região conseguiria superar. Estamos falando da queda do intocável, do homem que tinha mais mitos do que realidades. Nemesio Ceguera El Mencho? Mas não se empolguem, porque isso não foi um filme de James Bond com efeitos especiais de Hollywood. Foi mais uma mistura entre um episódio de A Rosa de Guadalupe e um filme dos irmãos Almada. Quem disse que ser o criminoso mais procurado do mundo impede de querer um bom atendimento médico? Pouco ou nada se falou sobre o fato de que nosso protagonista, sofrendo de insuficiência renal crônica, estava mais preso a uma máquina do que um político ao seu cargo. E ele decidiu que a Sierra Madre Ocidental era o lugar ideal para construir seu próprio centro de saúde privado. É isso mesmo, enquanto você fica 3 dias na fila do INSS para receber um paracetamol vencido, esse senhor tinha tecnologia de ponta para diálise no meio do nada. Mas claro, a soberba é uma criatura traiçoeira. Esse hospitalzinho foi o farol que guiou a inteligência mexicana e os americanos da vigilância por satélite, direto para sua cabana de luxo. Porque sim, para pegar um peixe grande, às vezes basta seguir o rastro de suas sondas médicas. Mas, além do pequeno detalhe de saúde, temos outro fator que desempenhou um papel importante nessa trama. Aqui vem o suco, o que a gente gosta nesse chiqueiro, a peça-chave, Guadalupe Moreno, a Mata-Hari das montanhas ou o erro de cálculo. Esqueçam os drones de última geração e os comandos treinados no espaço sideral. O golpe final tinha nome de mulher, Guadalupe Moreno Carrillo. Essa dama, que segundo os arquivos do Guacamaya Leaks, aqueles que a gente lembra, neste país tudo se sabe, mas nada se faz até que convém. Ela era a sombra do líder desde que ele se separou de sua esposa oficial, a famosa Rosalinda, que esteve presa e depois foi solta no ano passado. Guadalupe, com cerca de 50 anos, pele clara e cabelo preto, uma descrição que combina com metade das senhoras que vão ao mercado aos domingos. Ela era o contato de confiança que cometeu o pecado capital da era moderna: se mexer. A inteligência detectou que alguém próximo a ela se deslocava para Tapalpa em 20 de fevereiro e pá, Maruchan, como se fosse um pedido de comida delivery que dá errado, as forças especiais invadiram a cabana na floresta. O desfecho foi digno de notícia policial vendida nos semáforos. Uma operação terrestre de alta intensidade, um confronto que com certeza deixou os pinheiros de Tapalpa cheios de buracos e um Mencho mortalmente ferido. Que não moderna, que o que foi o pecado, moderna que com maneira está bem.
não vai estar animado. Perla é o conveniente, mas Quintila Camin muda só no esporte nacional, mas vamos ver, esperem, que não nos vendam abacaxis em calda. Acontece que essa é a versão oficial do domingo, 22 de fevereiro. Leia Império Estado. Já sabem quais? Aqueles que repetem o roteiro como cachorrinhos de colo tentaram enfiar isso goela abaixo da gente. Aquela que diz que Nemésio Ozeguera foi abatido na operação de Tapalpa. Mas, como aqui na Pocilga a gente não engole nem água da torneira, fomos investigar. O que cheira mal primeiro é a ausência de presunção. Quando o Estado prende um peixe grande, a primeira coisa é vazar tudo pra gente, até a cor das meias. Lembram do Chapo? Viraram a cabeça dele na frente das câmeras para todo mundo ver a carinha de "já era pra mim, Ovídio". Colocaram ele ao lado do helicóptero como se fosse modelo do crime. E do Mencho? Nada. Nem uma foto borrada, nem um vídeo vazado por um soldado querendo fama no TikTok. Só um certificado de Ernestina Godoy, cuja credibilidade é tão sólida quanto uma gelatina no sol. Aqui começa a parte boa, a nova versão, porque vocês já sabem que nesse governo as versões mudam mais do que de cueca. Levaram ele vivo? Sim, sim, senhores. Eles o colocaram ferido em um helicóptero, mas, ó surpresa, no trajeto ele morreu. E não só ele, também morreram seus 2 seguranças. Que coincidência! 3 de 3 morreram por ferimentos bem antes de chegar à Cidade do México. Sabe o que é mais suspeito? Que, segundo fontes militares citadas pelo jornalista Joan Grillo, o Mencho estava são e salvo quando foi capturado. Alguém em algum lugar com ar-condicionado deu a ordem. Esse não pode chegar vivo à promotoria. Porque imaginem, depois de ser extraditado, o Mencho sentado na frente de um juiz dos Estados Unidos, contando quem vendeu para ele as franquias criminosas, quem deixou ele se expandir no governo passado, quem em Tabasco, a terra do Éden, deu abrigo para ele através de grupos como La Barredora. Na coletiva de segunda-feira de manhã, a coisa ficou feia. Diante das perguntas da imprensa, rolou uma confusão. E o que fez o general Trevilla? Diante das perguntas incômodas, ele começou a chorar. Faça-me o favor. Em vez de apresentar inquéritos, laudos periciais e explicar de forma convincente, e não aquela história para boi dormir que ele contou, sobre o motivo de terem violado a cadeia de custódia trocando o corpo de uma aeronave para outra, ele ficou sentimental? Tragam os lenços descartáveis com camuflagem. Vimos algo que nem nas minhas maiores bebedeiras eu imaginaria. O chefe das Forças Armadas saiu para dar os pêsames às famílias dos militares mortos durante a operação, quase chorando. Mas olha, aqui na Pocilga a gente não se comove com uniformes verde-oliva cobertos de lágrimas. De acordo com os números oficiais do Batman de Tianguis, Omar Garcia Jarfut, o cartel Jalisco Nueva Generación, teve um sucesso quase absoluto em seus ataques surpresa. Houve 27 agressões e mataram 25 membros da Guarda Nacional, quase todas as agressões foram eficazes. E por que morreram tantos? Porque tudo indica que eles foram usados como carne de canhão. Segundo algumas fontes extraoficiais, dizem que ninguém avisou eles sobre a operação. Em 50 Palpa, eles estavam em seus postos de vigilância cumprimentando os sicários, com quem tinham um pacto de "você não atira, eu não atiro", quando, de repente, os mesmos de sempre abriram fogo contra eles, sem dizer nada. Os militares de base, aqueles que ganham R$25 mil por mês, pagaram com a vida pelo rompimento de um pacto que eles nem sequer assinaram. A pergunta é, por que tanta pressa para capturar o Mencho agora? Porque eles já estavam em situação crítica. Eles estavam com o escândalo das brigas entre membros do partido. Que se Júlio Scherer contra o Banhagatos, Jesus Ramírez Cuevas, que se Monorreal contra a mãe do Choque e Laida Censuras, depois que se o Sugar Daddy, Adão Augusto Lopes, sai do Senado para se afastar dos holofotes e evitar sua responsabilidade pela limpeza. E mais recentemente, o áudio vazado para Carmen Aristegui sobre o Wachicol fiscal e a execução do contra-almirante que denunciou o esquema, entre muitos outros escândalos. Eles precisavam esfriar a situação. O presidente da República
Ângelo Lopes Obrador se tornou um homem que queria seu troféu vivo. Os americanos colocaram inteligência nos satélites e rastrearam o equipamento médico de diálise que o Mencho precisava. Eles fizeram o dever de casa, e o México, fiel ao seu estilo de "eu tenho outros dados", entregou um cadáver. Os americanos queriam interrogá-lo, não enterrar alguém. Eles se adiantaram e aplicaram a lei da fuga aérea para que os segredos ficassem no fundo de um caixão. Mas vamos ver quanto tempo dura a satisfação desses bastardos morenistas, o pouco oxigênio que eles estão respirando agora. Porque a insistência do Sr. Laranja para que entreguem narcopolíticos continua firme e a pressão é constante. A empregada do bem-estar deve achar que com essa medalhinha vai se safar, e que numa dessas o loiro esquece que aqueles que ela tem que entregar usam colete, vinho. Mas Trump com certeza está esperando o momento certo para dar o próximo golpe. Percebem que ele a controla rigidamente, e há tempos a facilidade acabou. Então, Xaxis, aproveite sua tragada e não tirem os olhos, meus porquinhos, porque a FIFA está avaliando a situação do país para a próxima Copa do Mundo. Então isso ainda vai ficar melhor ou pior, dependendo de como vocês quiserem ver. Então vamos nos acalmando e vamos para a conclusão desta humilde porcaria. Foi inteligência brilhante, foi a tecnologia americana, foi um ato patriótico e heróico do governo mexicano. Não fui eu, foi o TT. Ou será que simplesmente um homem poderoso caiu por descuido ou traição de sua parceira? E diante da necessidade de não morrer de um coma urêmico antes de levar um tiro, ser abatido em combate ou executado em silêncio? A realidade é que o Mencho morto serve a muitos narcopolíticos, que hoje dormem mais tranquilos, começando pelo jumento de Macuspana. Enquanto isso, nós ficamos com um país incendiado pela reação do cartel e com uma autoridade que chora em vez de informar. No fim, a queda do império ocorreu por um erro humano, não por um grande estrategista. Daqueles que nos lembram que, por mais morros que comandem e mais armas que carreguem, todos acabam sendo humanos. E os humanos nesse chiqueiro sempre pisam na bola, por isso eu sou de um porco. O general deixou cair lágrimas, mas nós ficamos morrendo de vergonha. Enquanto os soldados rasos morrem, os de cima choram na televisão nacional. Espero que esse relato tenha ajudado vocês a entender que no México sempre nos dão uma versão forçada, só para não parecer tão ruim para a opinião pública. Bom, meus porquinhos, vou embora antes que respingue mais lama do que aguento. Isso foi a Pocilga, o chiqueiro da política. Eu sou Luiz Berman. E lembrem-se, nessa pocilga, quem não cai, voa. Mas às vezes o voo é só para o além. Chora. É porque a cebola do poder está mais ardida do que o normal? Nos vemos na quinta-feira. Tchau! Isso é a Pocilga, o chiqueiro da política com Che Marrano. A Pocilga.